Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque somos gratos. Nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. Nós estamos aqui porque a nossa fé, a nossa confiança está em Ti. Ah, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje é noite de respostas. Muito obrigada porque hoje é noite de milagre. Muito obrigada porque hoje é noite da glória de Deus, do sobrenatural de Deus se manifestar em nossas vidas. Pai, eu te agradeço porque não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Ah, Pai, o Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor é adorado nessa casa, Senhor. O Senhor é adorado nessa casa. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, pela palavra transformando as nossas vidas. Pela palavra ministrada, Pai, operando em nós o sobrenatural, porque a Tua palavra é poderosa para nos transformar. A Tua palavra é poderosa, Deus, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos. Ah, Deus, a Tua palavra nos ativa, a Tua palavra nos alinha, a Tua palavra nos capacita. Pai, a Tua palavra é tudo que nós precisamos para as nossas vidas. As respostas que precisamos estão em Ti, estão na Tua palavra. Então eu declaro respostas. Ah, Deus, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, o impossível caindo por terra na vida de cada um dos meus irmãos. Ah, Deus, é a noite de celebração. É a noite de celebração, porque o basta do Senhor chegou. O basta do Senhor chegou na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, louvor. Vocês foram incríveis. Boa noite. Vocês estão felizes? Aleluia. Já cumprimentou essa pessoa que está aí do seu lado? Vira para ele e fala: boa noite, perigoso. Ou boa noite, perigosa. Quem esteve aqui domingo entende do que eu estou falando. Quem estava aqui domingo de manhã entende do que eu estou falando. Somos perigosos para o diabo. Irmão, se você não é perigoso para o diabo, algo está errado. Você tem que ser perigoso para o diabo. Quando você acorda, Satanás tem que ter dor de cabeça. Faça isso, faça esse exercício. Quando você acordar de manhã, olhe no espelho e fala: acordei, coitado do diabo. Faça isso para você ver como isso vai te ativar. Aleluia. Glória a Deus. Vou até beber uma água. Então, o tema desse mês é alegria e gratidão. E o tema, o título que eu escolhi é Não Apagueis o Espírito. Aí eu vou pedir para que vocês abram comigo lá em 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Aleluia. Lá nos diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos dá uma direção para sermos gratos em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias, amém? Porque miséria, doença, dificuldade não é a vontade de Deus para nós, amém? Deus nos chamou para uma vida plena e uma vida em abundante. Mas vivemos num mundo, que ainda sofre as consequências do pecado. Então, circunstâncias vão chegar. Mas Paulo nos fala para, mesmo em meio a essas circunstâncias, a gente ser grato. Essa é a vontade de Deus para nós. Que nós fluamos em alegria, que nós rompamos em alegria. E no verso 19, ele nos diz: e não apagueis o Espírito. Quando ele fala sobre apagar o Espírito,
não é que o Espírito vai sair da gente, não vai ter mais contato com a gente. Uma vez que aceitamos a Cristo, o Espírito habita em nós. Mas o Espírito Santo, a gente precisa entender que ele é uma pessoa. Ele não é um fantasma, ele não é uma energia, ele não é um sentimento, né? Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele se entristece. E o apagar o Espírito aqui, Paulo fala sobre a gente estar tão voltado para a nossa alma, tão voltado para a nossa carne, tão voltado para as circunstâncias, que ele não acha em nós espaço para falar com a gente, para nos conduzir, para nos dar direção. É sobre isso que ele fala, sobre apagar o Espírito, é diminuir a influência dele em nós e através de nós. Porque às vezes a gente está vivendo muito de fora para dentro. E nós somos espírito, nós somos seres espirituais. A gente não é um ser carnal tendo uma experiência espiritual quando a gente se converte. Quando a gente se converte, nós nos tornamos seres espirituais, tendo uma experiência carnal nesse mundo, para que nós chamemos pessoas, para que nós sejamos canais, para que pessoas também se tornem seres espirituais, tenham o Espírito recriado dentro delas. Então, como seres espirituais, nós somos chamados a viver de dentro para fora. Não é a circunstância que vai determinar o que a gente faz, o que a gente pensa, não é o nosso sentimento, é o que o Espírito está nos falando. Por isso é de suma importância a gente ser guiado pelo Espírito, a gente não apagar o Espírito. E uma das formas que nós apagamos o Espírito é com a reclamação, com a murmuração. A gente nunca vai crescer, a gente nunca vai avançar na terra que a gente amaldiçoa. Aquilo que a gente amaldiçoa, aquilo que a gente reclama, aquilo que a gente fala mal, nunca vai florescer. Amém? Então, às vezes, o seu casamento... Indiara, você não é casada, você não tem autoridade para falar sobre casamento. Eu tenho, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra. E a palavra em si, ela carrega autoridade. E a palavra nos fala que a mulher tola, ela derruba a casa. A sábia, ela vai edificar. Então, às vezes, você, mulher, está destruindo o seu casamento porque você reclama. Porque você é chata, é crítica, é reclamona. Então, quando você murmura, você impede o fluir de Deus. Quando Jesus, ele vai fazer a multiplicação dos pães, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele agradece. O mesmo quando ele vai ressuscitar Lázaro. Antes de falar para Lázaro, Lázaro, vem para fora, ele fala, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Então, a gratidão, ela abre porta para o fluir de Deus. E a murmuração, ela fecha. A murmuração, a reclamação, ela fecha o céu. Então, às vezes, a gente está vivendo situações, a gente está vendo áreas da nossa vida que não estão rompendo, porque a gente está murmurando. Em vez de a gente ser grato em todo o tempo, a gente reclama. Às vezes, você é mãe, aí você entra no quarto do seu filho e está aquela maravilha, parecendo uma faixa de Gaza. Aí você vira para o garoto e fala, você é porco, você é desorganizado, bagunceiro. Por que você não chega e fala, filho, entra na faixa de Gaza, né, vai desviando ali, tira o fone dele, né, chega e fala, filho, eu vejo tanto Deus em você. Filho, você tem um propósito, você tem um chamado, você é um profeta do Senhor. Aí ele vai falar, amém, mãe, ou pai. Aí você vira e fala, agora se levanta, olha para esse quarto. Esse ambiente condiz com o homem de Deus que você é? Com certeza ele vai arrumar mais rápido, com mais alegria, e você foi grata. Você não murmurou, você não reclamou, você não lançou palavras sobre o seu filho. Só palavras de bênção, mas não palavras de maldição. Nós precisamos aprender a ser gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. No Salmo 22, 3... nos diz assim, tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Aqui diz que Deus está entronizado entre os louvores.
E é verdade, porque a palavra é verdade. Se Deus é etronizado nos louvores, quem é etronizado e adorado na murmuração? Amém? Quando você reclama, você está erguendo um altar ao seu inimigo. Então, que altar você tem erguido? A quem você tem entronizado? Você tem reclamado demais? Ou você tem sido grato? Mesmo com a circunstância batendo a porta. Querido, se a circunstância é ruim bater a porta, coloca a fé para abrir a porta. Se a tristeza tentar bater na sua porta, coloca a felicidade para abrir. Dá um sorrisão, faz um haha e vai. Sabe, a Marina falou uma frase que eu achei maravilhosa. Confunda o inimigo. É isso mesmo, confunda o inimigo. Tem tudo para você chorar, mas você vai, coloca um sorrisão e fala, glória a Deus. Glória a Deus porque o meu pai é bom. Glória a Deus porque o meu pai tem poder para mudar essa circunstância. Glória a Deus porque maior é o que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Amém, querido? Você chegou ao diagnóstico. Glória a Deus porque eu sou curada. Ai, mas ainda sinto no corpo, mas você não caminha por aquilo que você sente. A fé ela não é para ser sentida, a fé ela não é para fazer sentido, a fé ela é para ser vivida. A fé ela é para ser praticada. Então, mesmo sentindo, confessa a palavra, eu sou curada, celebra a sua cura, coloca um louvor e celebra a cura do Senhor sobre a sua vida. Isso vai romper, querido, vai fazer um romper do céu sobre a sua vida. Amém? Você já parou para pensar que muitas vezes o que você reclama é a oração de alguém? Muitas vezes o que você reclama é a oração de alguém. Ai, que menino bagunceiro, eu não aguento mais esse menino. É, mãe, o seu filho faz bagunça porque ele é saudável. Talvez se ele estivesse enfermo num hospital, ou até mesmo em casa, ele não faria bagunça, porque ele não teria condições físicas para isso. Entende? Tudo é a maneira como a gente vê. Se a gente passar a ter olhos bons e a dar graças por tudo, a ter um coração grato, a gente vai enxergar a vida com mais leveza. A gente vai enxergar a vida de uma maneira mais divertida. Eu ainda não sou casada, vou me casar, mas quando eu oro a Deus pelo meu casamento, eu falo com ele, eu falo, Deus, eu quero ser uma mulher leve. Não quero ser uma mulher chata, reclamona. Né? Que o rapaz chega do trabalho, eu já vou, aqui tem a luz para fazer não sei o quê, que essa luz que você não troca. Não, eu quero ser uma mulher leve, uma mulher divertida, uma mulher tranquila. Não quero ser uma mulher reclamona. Gente, vocês já repararam que a vida do murmurador está sempre com problema? Ele reclama de uma coisa para você na semana passada, aí de repente aquilo já resolveu, mas tem outra coisa que ele reclama. Ele está sempre com problema. Por quê? Porque, como eu disse, fecha os céus. A reclamação, ela fecha o fluir de Deus para a sua vida. Nada flui na vida do murmurador. Amém? Glória a Deus. E também uma das formas para que nós apagamos o espírito é não tendo senso de missão e propósito. Querido, tenta pedir um carro por aplicativo sem colocar o destino. Você não consegue. A primeira coisa que ele pede é o destino. Então, quando a gente não tem senso de propósito, o Espírito Santo ele não tem como nos guiar. Ele não tem como nos encaminhar, se a gente não tiver o senso de propósito. Diário, como eu faço isso, então? Como eu adquiro esse senso de propósito? Identidade e propósito caminham juntos. Amém? Porque Deus ele não tem empregados, ele tem filhos. Amém? Se você é empresário aqui, o seu empregado não entra na sua casa, não abre a geladeira, não deita na sua cama. Ao passo que o seu filho faz isso. Então, antes de querer fazer para Deus, seja. Chega para Deus e fala, pai, eu sou teu filho. Pai, eu quero saber quem eu sou em ti. Por que isso é importante? Porque durante a nossa vida, como eu já disse, a gente vive num mundo que sofre as consequências do pecado. Nossa identidade ela é distorcida por muitas coisas. Por situações, por palavras, né? Às vezes um abandono, às vezes um abuso, inúmeras coisas. Faz com que a nossa identidade seja distorcida. E essa restauração da identidade é só através da intimidade com Deus. Não adianta, queridos, só Deus. Ele sabe quem você é, porque Ele te criou. Então, busca saber em Deus a sua real identidade.
E aí você vai começar, a partir do momento em que ele for restaurando a sua identidade, ele vai começar a apontar para você partes do seu propósito. Porque no caminho ele vai, né, falando com você. Porque se ele falasse tudo de uma vez, a gente não aguentaria. A gente com certeza, né? Imagina se ele chegasse para José e falasse: José, você vai governar o Egito, mas olha, seus irmãos vão te jogar numa cova, aí você vai ser traído lá pela esposa do Potifar, aí vão te esquecer na prisão por 2 anos. Por isso que ele foi falando gradativamente com José. E assim com a gente também, ele vai falando gradativamente. Quanto mais profundo você vai, mais ele vai revelando o propósito. E daí vem a autenticidade. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que a autenticidade era algo externo. Era a forma como a pessoa se vestia, eram os gostos que ela tinha. A pessoa se vestia de uma forma mais diferente, falava: uau, que pessoa autêntica. Mas eu tenho entendido que a autenticidade é interno. A autenticidade é você saber quem você é em Deus. Porque a partir do momento que você sabe quem você é em Deus, querido, você só vai. Nada te para mais. Você para de ser refém da opinião dos outros. Não sei se isso aconteceu comigo, mas eu tinha uma síndrome de boazinha. Nossa, eu não queria desagradar ninguém. Eu tinha essa síndrome de boa moça. Sabe? Mas quando eu fui me aprofundando em Deus e fui descobrindo quem eu sou nele, eu entendi que o que pensam ao meu respeito, quem tem que lidar com isso é quem está pensando. Não eu. Eu tenho sim que prestar contas aos meus líderes, honrar os meus líderes. Eles sim falam na minha vida. Eles sim, se chegar com algum conselho, eu vou dar atenção. Mas no meu caso ele era tão crítico que eu ficava preocupada com todo mundo. E isso me atrapalhava, porque eu não conseguia falar não, porque eu tinha que falar não. E às vezes o que eu tinha que falar sim, ficava em segundo plano. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir quem eu sou em Deus, eu fui livre disso. A liberdade vem da intimidade. Porque Deus, ele não vai nos guiar sem a gente saber quem somos. E lá em Josué 1, 6, 7... diz o seguinte: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos teus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Josué aqui, ele estava passando por uma mudança de estação. Né? Moisés tinha morrido e ele ia assumir a liderança do povo de Israel para conduzir. E eu imagino que ele deve ter passado por questões. Ele deve ter falado: nossa, mas será que o povo vai me ouvir? Nossa, mas eu não sou um líder, eu sou um guerreiro. Será que eu vou conseguir aconselhar esse povo? Nossa, será que se eu fizer igual o Moisés, vai dar certo? Será que se eu fizer igualzinho ali, igual Moisés fez, vai dar certo? Porque Moisés, ele viu o poder de Deus. Né? Moisés, ele participou de manifestações poderosas do Senhor, mas não daria certo, porque o tempo era de Josué. O povo precisava de alguém como Josué para liderar, com as características de personalidade de Josué, com as experiências de Josué. Não adiantaria ele querer imitar Moisés, não adiantaria ele querer fazer exatamente como Moisés fez. Ele tinha que buscar em Deus a direção para conduzir o povo. E é assim que nós temos que agir, nós temos que buscar em Deus a direção para conduzir aquilo que Deus tem falado com a gente, para fazer aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E também, sobre propósito, né, uma forma, além da intimidade, da gente também ter o nosso chamado e propósito descortinado, é servir a igreja local. Às vezes, você servindo a igreja local, você vai tendo spoilers, né, daquilo que Deus tem para fazer. Vou dar um exemplo. Às vezes, você vai ministrar com as crianças. E aí você vê que você gosta de estudar a palavra, porque você tem que se preparar
para dar aula para as crianças. Você vê que ali você gosta de ler, que você gosta de estudar, que você gosta de ministrar. Às vezes no GC você está recebendo as pessoas. E aí você vê, nossa, eu gosto de gente, eu gosto de receber, de acolher, de cuidar, de abraçar. Então, servir a igreja local também é uma boa maneira de você saber o porquê Deus te chamou. Com Paulo foi assim. Paulo, ele, servindo na igreja, o Espírito Santo falou, olha, né, separe Barnabé e Paulo para aquilo que eu tenho chamado. Então, se envolva com a igreja local. Se envolva com aquilo que Deus está fazendo no corpo. Isso também vai apontar para você o seu chamado. E falando de Paulo, né? Paulo, ele teve a identidade dele totalmente restaurada. Porque Paulo, ele era um religioso. Foi ali criado aos pés de Gamaliel, né? Tão apegado à lei que ele fazia atrocidades com o povo de Deus. Prendia, maltratava. Né? Era um homem irado, que detestava quem andava fora daquilo ali, né? Da lei. E quando Deus o resgatou, ele teve a identidade restaurada a ponto dele virar e falar assim, olha, eu me coloco mais uma vez em oração por vocês, com dores de parto, até que Cristo seja gerado. Em suma, ele está falando, gente, eu amo tanto vocês, que eu oro, que eu sofro, que eu gemo, para que Cristo seja gerado em vocês. E essa era a verdadeira identidade de Paulo. Essa era a verdadeira identidade. Paulo não era o perseguidor, Paulo não era o assassino né, que maltratava os cristãos. Paulo era esse homem que amava o corpo, que amava as coisas de Deus. E ele só descobriu quem ele era de verdade através da intimidade. E servindo na igreja local. Servindo na igreja, Deus conectou ele com pessoas que apontaram ele para o destino dele. Por isso, se envolva com a igreja, se conecte com pessoas, não ande só. Se envolva no GC, nós temos GCs, os grupos de conexão. Se envolva, esteja conectado com pessoas, porque eu tenho certeza que você, nessa vivência, na intimidade antes de tudo, mas nessa vivência você também vai saber o porquê Deus te chamou. Mas antes de mais nada, Deus te chama para ser filho. Deus te chama para ser filho amado. E também uma maneira de apagarmos o espírito é pelo medo e incredulidade. Querido, não existe medo bom. Amém? O medo, ele aprisiona, o medo, ele rouba os nossos sonhos, o medo, ele nos paralisa. É diferente de prudência. A prudência, sim, é boa. Né? Se você estiver caminhando na rua, vir um pitbull, você vai ser prudente para sair por outro lado. Você não vai, bonitinho de mamãe, vem cá. Não. Você não vai sair à meia-noite sozinha com o celular. Ei! Isso é prudência, isso não é medo. Não existe medo bom. O medo vai te paralisar, o medo vai roubar os teus sonhos. E o medo, ele apaga o espírito na nossa vida. Porque medo é incredulidade. Porque você não obedece se você não tem fé. Querido, você não vai obedecer se você não tiver fé. Quer um exemplo? Você está caminhando na rua, olha para uma senhora no ponto de ônibus. O Espírito Santo fala, vai e ora por ela. Você vai falar assim, ai meu Deus, e se ela não for curada? E vai voltar para casa. Mas se você tiver convicção, não, eu vou orar, ela vai ser curada, porque o maior habita em mim. Existe Cristo, aquele que cura, existe um poder sobrenatural que vai restaurar a saúde dessa mulher. Aí você vai, com unção, com ousadia. Confie na unção que está sobre a sua vida. Confie na graça. Querido, existe uma unção sobre nós precisamos nos apossar disso. Eu tenho vivido isso. Há uns tempos atrás, Deus me falou algo a respeito do que Ele tem para mim, que eu falei assim, Deus, mas eu sou baixinha, pai, eu sou pequena, eu falo manso. E eu ainda estou emagrecendo, então eu vou ficar mais, ficar ainda mionzinha, não tenho uma voz forte, firme, não tenho uma postura poderosa de autoridade. O Senhor vai me levar para esse lugar mesmo. E o Espírito Santo, ele virou e falou assim, filho, olha só, analisa essas pessoas. Você não acha que elas já lidam demais com muita gente de autoridade? Com muita gente que tem postura, que fala grosso, que fala firme?
Eu falei, vendo por esse lado, sim. Eles precisam de alguém que tenha autoridade espiritual. A autoridade natural é bênção, nós devemos honrar. Amém? Mas o Espírito Santo falou assim, eles precisam de alguém que tenha autoridade espiritual. Para que você vá, mostre que eles também têm autoridade, que eles podem sair dessa situação em que eles se encontram. Queridos, aquilo eu peguei para mim. Eu peguei para mim e falei assim, eu sou uma gigante espiritual. Indiara, você é prepotente. Não, querida, eu só quero andar à altura do que Deus me chamou. Queridos, eu cansei de andar na superfície. Eu cansei de andar no raso. Eu cansei de andar de fora para dentro. Eu quero andar de dentro para fora. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o que Deus está falando. Nós estamos aqui vendo um tempo de crescimento. Veio o ministro de BH e falou, olha, vocês vão mudar, a igreja está crescendo. Veio o ministro do Rio, olha, vocês estão crescendo, vocês vão mudar. Deus está trazendo ministros de todo o canto do Brasil para falar, olha, vocês estão numa nova estação. Olha, vocês estão crescendo, olha, existe uma colheita. E eu falei, querido, Deus, eu quero estar. Querido, eu falei com Deus, eu falo, pai, eu quero estar. Não importa se eu vou estar lavando o banheiro. Não vou estar lavando o banheiro, que vai sentar o próximo avivalista. Que vai apresentar que vai sentar o próximo Billy Graham. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E, querido, se a gente não tiver convicção, maturidade para obedecer, a gente não vai entrar nesse mover. A gente não vai. O mover que Deus está fazendo é para maduro. É para perigoso, é para perigosa. O mover que Deus está fazendo é só para aquele que está disposto a renunciar, a obedecer, a ouvir a voz do Espírito e obedecer independente do que custe. Esses dias eu estava tendo... Quando eu falo esses dias, é tempo, tá? Eu sou muito autêntica com Deus, assim. Eu falo mesmo com Ele. Aí eu estava lá dando meu show com Deus. Deus, porque está muito difícil. Deus, está muito complicado, está difícil, eu estou cansada, pai. Aí ele falou assim, filha, você está cansada? Eu falei, eu estou. Ele, vem cá, vamos conversar, vamos falar de Paulo. Aí quando ele começou a falar, eu falei, vai dar ruim para mim. Já entendi que ia dar ruim. Ele, olha, Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi preso injustamente mais de uma vez, Paulo ele foi apedrejado. E eu, igual aquelas crianças, né? Eu, né, pai? Aí ele falou assim, olha, vamos falar então da igreja perseguida, já que você ama tanto. Aí ele me remeteu a um vídeo que eu vi de um pastor indiano, que ele foi apedrejado, e ele falou que na hora que ele sentiu a pedra na cabeça e o sangue escorrer, ele começou a rir. Ele falou, eu fui tomado de uma alegria, que eu falei, gente, eu estou sangrando pelo meu mestre, assim como ele sangrou por mim. Aí aquilo eu fui ficando com vergonha, né? Eu, né, pai? Ele, vamos falar mais um pouco da igreja perseguida? Aí ele me lembrou de uma história de um adolescente de 15 anos. Esse adolescente é indiano, a família dele se converteu, e ele também aceitou Jesus. E aí os líderes do vilarejo invadiram a casa e espancaram esse adolescente a ponto dele ficar nu, as roupas rasgarem. Eles pegaram esse adolescente nu, colocaram fora do vilarejo, preso na cerca, para envergonhar e também para passar o frio. Aí, né, olhando. E ele foi me lembrando dos mártires da igreja. Ele, olha, essa Bíblia que você lê, muita gente sangrou para você ter ela. Né? Muita gente foi para o Coliseu, foi apedrejado, né? Morreu a fio de espada, leão. Eu falei assim, e aí, minha filha, está difícil? Eu falei, não está nada. Como é que eu ia ter... Gente, como é que eu ia ter a cara de pau de virar para Deus e falar assim, Deus, está muito difícil, eu tenho que estar no rema 3 vezes na semana. Como é que eu ia ter a cara de pau de falar isso para Deus depois das histórias que ele me lembrou? Deus, está muito difícil, eu sou tímido, não consigo pregar para o meu vizinho. Depois ele me mostrar um jovem, um adolescente, que, gente, eu não sei, mas eu acho que ficar nu na frente de todo mundo deve ser muito mais vergonhoso do que chegar para alguém e falar de Jesus. Eu falei, como é que eu vou ter a coragem de falar para Deus que está difícil? Sabe, queridos, a gente tem muito mais motivo para agradecer. A gente tem muito mais motivo para celebrar. Nós precisamos aprender isso. A vontade de Deus para nós é que a gente vive em contentamento. A vontade de Deus para nós é que nós desfrutamos uma alegria. E a alegria, ela não é um sentimento. A alegria é um fruto. A alegria é um fruto do Espírito.
E se é um fruto, você pode acessá-la toda hora. Se é um fruto, você pode acessar todo dia. Você pode ir lá na sua arvorezinha de alegria e comer da alegria do Espírito. E começar a louvar o Senhor, e começar a orar em outras línguas, e começar a engrandecer ao Senhor por quem Ele é, começar a engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer na sua vida ainda, porque é só o começo, querido. Se está bom, se prepara porque vai melhorar. Se não está bom, querido, o jogo vira hoje. Se não está bom, o jogo virou, passou. Amém? E se está bom, se prepara, que tem coisa maior. Amém? Nós precisamos entrar nesse mover do Senhor. Nós precisamos ser conduzidos em alegria. Né? Ser conduzidos por esse fruto, que é a alegria e a gratidão. Nós podemos andar em alegria, sim. Amém? Nós podemos, sim, mesmo em meio às circunstâncias que podem estar adversas, desfrutar de paz. Porque Jesus nos prometeu isso. Ele falou assim, olha, eu vos deixo a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Por quê? Porque a paz é um fruto do Espírito. E o mundo, ele não tem o Espírito, ele não pode ter porque não o conhece. Então ele falou, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, que é uma paz circunstancial. Se está tudo bem com a minha saúde, eu estou feliz. Se minha conta bancária está top, eu estou feliz. Se tudo sai do jeitinho que eu planejei no meu cronograma, tudo ok. Mas se alguma coisa muda, aí pronto, me desestabiliza. A gente não precisa viver assim. A gente pode viver de dentro para fora. A gente pode viver movido pelo Espírito Santo, movido pela alegria do Espírito Santo. Nós podemos andar na ousadia do Espírito, não precisamos andar em medo, não precisamos andar em condenação. Amém? Porque não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse não é só um tema, querido. Não é só um tema, alegria e gratidão não é só um tema que foi dado só porque é bonitinho. É um tema que foi colocado porque é para a gente desfrutar. Porque é para a gente viver. Deus quer que a gente ande em alegria. Amém. E quando você começa a ser grato por tudo, aí sim você vai ver as situações mudando na sua vida. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, começa a dar graças e você vai ver essa situação sendo completamente transformada. Amém, queridos? Louvor pode subir. Aleluia. Pode se colocar de pé, para a gente orar, para a gente engrandecer o nome do Senhor. Pai, eu declaro a alegria do Senhor sendo liberado sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, eu declaro a gratidão tomando o coração e os lábios de cada um que aqui está, Pai. Deus, eu declaro o Senhor ajustando a visão deles, o Senhor ajustando a forma como eles têm enxergado as situações, as pessoas. Eu te agradeço porque os meus irmãos têm olhos bons, eles conseguem ver todas as situações com a ótica de Cristo. Deus, eu declaro eles desfrutando dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que só o Espírito Santo pode nos trazer, Pai. Uma paz que ela é incondicional. É só a gente acessar. É só a gente experimentar. É só a gente viver essa paz. Pai, eu declaro os meus irmãos cientes de que tudo o que eles precisam, o Senhor já tem. O Senhor já liberou. Deus, eu declaro toda escassez acabou.
tempo de escassez, tempo de tristeza, tempo de choro, acabou, Pai. Declaro os meus irmãos se revestindo do Espírito, se revestindo de vestes de louvor e celebrando os grandes feitos do Senhor, porque eu sei porque sei, Pai, que todos aqui têm algum testemunho, todos aqui, Pai, já experimentaram do poder sobrenatural do Senhor. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, porque a alegria, Senhor, vai dominar a vida e a casa dos meus irmãos. Declaro as casas, Deus, dos meus irmãos manifestando essa alegria, manifestando essa paz, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Bendiga o nome do Senhor. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Seu nome, Senhor. Quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.